Senhor, nesta manhã nós queremos realmente mais uma vez chegar a Ti com corações abertos, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos dar, ó Deus, a Tua presença, a Tua unção, ó Deus, para aplicar a palavra aos nossos corações. Senhor, obrigado porque o Senhor tomou cuidado, mesmo numa época em que talvez nem tinha tanto costume de guardar registros, mas o Senhor teve o cuidado de guardar todas essas histórias, todos esses registros históricos, para nos ensinar, ó Deus, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Temos exemplos bons e ruins e nós podemos aprender dos dois. E, ó Deus, pedimos que o Senhor nos ensine, Senhor, porque é tão fácil a gente aplicar isso aos outros e não a nós mesmos. Por isso, Senhor, Teu Espírito venha e nos ensine, ó Deus, com Tua graça, com Teu cuidado, ó Deus, com Teu amor para nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, na semana passada, nós começamos a ver um pouquinho sobre Josias. A gente já procurou situá-lo, né, no meio da história, e ele é o último rei bom de Judá. Falamos um pouco sobre o contexto histórico. E aqui, assim, na lousa, eu só queria situar uma outra informação que é bom a gente ter a respeito de todos os reis de Israel, do reino dividido, né, os reis das 10 tribos e os reis de Judá. Eu não lembro de cabeça agora, porque o tempo de Israel foi bem mais curto do que o tempo de Judá, porque nesse período agora de Josias, por exemplo, não tem mais as 10 tribos. Então, vocês observam que tem o mesmo número de reis durante 200 e poucos anos, acho que em Israel, e Judá foi mais de 100 anos a mais do que em Israel. Então, houve um período maior de história de Judá, mas o número de reis é igual. Às vezes se coloca 20 reis em Judá, porque teve uma rainha, vocês devem lembrar, que era a filha de Jezabel, né, casado com o filho de Josafá. Então, Atalia, né, ela governou durante seis anos, mas ela não era da descendência de Davi, e de certa forma você pode até considerar que ela era uma usurpadora. Então, você pode considerar ou não como parte se você considerar, claro, ela, por bem ou por mal, ela governou Judá durante 6 anos. Então, se você considera o tempo dela e ela como uma das pessoas, porque teve 2 reis de Judá, que ainda não chegamos, aqueles últimos 4 reis, 2 reis governaram por 3 meses apenas. Então, você coloca, são 19 reis, mas desses reis, alguns governaram pouco. Desses 19 reis aqui, teve um que governou por 7 dias, outro governou por 6 meses, então teve gente que governou pouco tempo e outros mais. Mas, a semelhança é que, apesar de Judá, esse período ter compreendido 300 e poucos anos, o número de reis é praticamente igual. Okay? Os 19 reis do reino das 10 tribos, né, de Israel, todos foram considerados maus. Por quê? Porque todos andaram nos caminhos de Jeroboão. Então, 19 reis, todos foram maus, todos nós temos a avaliação bíblica, mesmo Jeú, que era um que foi chamado por Deus para eliminar todas as coisas que Acabe e Jezabel tinham feito, mas mesmo ele andou nos caminhos de Jeroboão. Agora, dos 19 reis de Judá, olha como é que ficou a classificação. Eu estou falando isso porque hoje nós vamos falar sobre Josias e a avaliação que Deus deu para ele, ok? Se você for estudar, eu tenho falado isso várias vezes, não é novidade, a Bíblia dá 3 tipos de classificação dos reis de Judá. Uns eram bons, né? Outros eram maus, mesmo assim, né? Uma classificação bem forte. Esse era bom mesmo. Não significa que ele fazia tudo certo.
Deus tem um jeito de classificar, ainda bem, né? Quando Ele olha para nós também, Ele pode usar Ele vai usar um critério que não é tudo que você fez foi bom, você não cometeu erros, mas a Bíblia classifica, tal rei foi bom porque andou nos caminhos de Davi. O padrão em toda a história, esses aqui não entraram nesse padrão porque nenhum seguiu os caminhos de Davi. Mas o padrão era Davi, Davi marcou o padrão. Então, você tem os reis que eram bons, que andaram segundo realmente os caminhos de Davi. Aí você tem os reis mais ou menos, eu estou falando de medianos, eles eram mais ou menos, e tinha os reis que eram considerados maus. E olha como que ficou a história. Eu até comecei a pensar nisso hoje, porque nós nós estamos começando a estudar Josias. Josias é um desses 4 bons, alguns livros classificam isso diferente. Teve um rei que governou não muitos anos, não sei se foram 6 anos, ou o período dele não foi muito grande, chamava Jotão. A Bíblia fala que ele era bom e não fala nada de mal sobre ele, mas eu não coloquei aqui porque a Bíblia não fala que ele andou segundo os caminhos de Davi. Então, quando você tinha um outro rei chamado Abias, ele foi o segundo rei de Judá, filho de Roboão. A Bíblia também não fala, é uma coisa interessante, porque Abias não tem aquela avaliação padrão, mas tem um lugar que fala assim, ele fez conforme Davi, mas não de todo o coração. Então é aquela coisa mediana, Então alguns autores, alguns estudiosos classificam isso um pouco diferente. Essa é a forma como eu classifico, e a minha justificativa de colocar só 4 bons é porque são os únicos. E hoje nós vamos dar uma conferida nesses 4 bons, um exercício rápido. Quais foram os 4 bons, os nomes? O último você já sabe, que é esse que agora, Josias. O penúltimo, faz pouco tempo que nós estudamos, então todo mundo está lembrando, Ezequias. E os 2 anteriores, Asa e Josafá. Muito bem. E com a particularidade, Asa e Josafá têm uma particularidade. Foi a única vez na história do reino dividido que teve 2 reis bons dessa classificação aqui, porque os medianos teve vários que foram na sequência, mas desses 4 bons, só Asa e Josafá que vieram na sequência. Josafá era filho de Asa. Então, a única vez que não deveria ser assim. Um rei bom deveria realmente criar o filho para ser bom como ele. Poderia ter uma exceção, mas não, realmente foi a única vez que um rei bom foi seguido por um outro bom, tá? Então vamos abrir em 2 Crônicas 34 e vamos ver a avaliação aqui de Josias. Na aula passada nós falamos sobre o contexto, hoje nós vamos falar basicamente só sobre essa avaliação dele, porque tem vários pontos interessantes nessa avaliação, ok? Então, 2 Crônicas 34, versículo 1, diz assim: Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar. 31 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Ok, então eu vou passar rapidinho com vocês por esses 4 reis bons, para ver como que a Bíblia avaliou cada um deles. O que tem em comum entre os 4 era isso, eles foram comparados com Davi, ok? Mas tem algumas variações, falava às vezes um pouquinho mais, alguma coisa interessante, então é bem interessante a gente ver isso. Então vamos começar com o primeiro
dessa lista de 4. Se você está anotando, você pode colocar ao lado o nome dos 4, né? Asa, Josafá, Ezequias e Josias. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre cada um deles, né? No livro de Crônicas, não fala, quando fala sobre o rei Asa, em 2 Crônicas 14, não fala, não compara Asa com Davi, mas em Reis nós temos essa comparação. Então eu vou ler o texto de Reis. 1 Reis 15, versículo 1, não, versículo 11. 1 Reis 15, versículo 11. Diz assim: fez Asa o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Então, Asa foi comparar, em Crônicas fala assim, que ele fez o que era reto, mas não compara Davi. Não sei se tem alguma razão para isso, mas não compara com Davi. Uma coisa que não entra nessa classificação, se eles são bons mesmo ou não, que o próprio Davi cometeu erros muito sérios, mas nós sabemos que tem duas coisas para a gente observar. Se era bom, porque buscava a Deus; se era mal, é porque não buscava a Deus. Agora, nós temos essa situação dos mais ou menos, né? Tem aqueles que são bons, mas não tão bons como Davi. Já mencionei Abias, né, que era o segundo rei de Judá, que falou que ele fez muita coisa boa. Ele governou 3 anos, então ele não teve um longo reinado, mas fala assim, que ele fez como Davi, mas não de todo o coração. Então você percebe como é que Deus avalia, né? Se Deus está avaliando, se nós estamos buscando a Deus, Ele vai avaliar também de acordo com a nossa disposição de coração, não é só o exterior. Só enquanto estou lembrando, vou recomendar desde já, tem um Arauto, naquele jornalzinho Arauto, está na gráfica, então talvez na próxima semana a gente já possa distribuir aqui com vocês. Tem vários artigos, tem um testemunho, pelo menos eu e a Maristela, né, a gente nós lemos esse testemunho e ficamos assim comovidos mesmo, né? Então tem um testemunho muito bonito. Mas tem um outro artigo que eu lembrei agora por causa do assunto, que ele fala sobre as obras, né? As obras do cristão. Nós não somos salvos pelas obras, mas tem um galardão. Então ele entra nesse assunto, é bem interessante. E uma coisa que ele fala, que eu achei sensacional, é que porque ele fala, né, daquele texto de 1 Coríntios 3, que fala que se você construir sobre o alicerce, o importante é você construir sobre o alicerce é Jesus. Se você não está construindo sobre o alicerce de Jesus, nós não estamos nem avaliando. Então esses maus aqui, eles nem entram na avaliação, assim, eles são maus, estão fora dessa avaliação. Agora, como é que nós estamos? Nós somos bons ou nós somos mais ou menos? Não é uma questão, assim, mais uma vez, assim, é muito interessante, não é uma justificativa do erro, mas se você pensar em Davi, assim, gente, Davi fez o que fez e pode ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Então Deus não liga para adultério, Deus não liga para homicídio. Sim, Deus liga muito, nós sabemos que Deus tratou duramente com Davi por causa dos pecados, mas ele se arrependeu. Então a questão é a questão do coração, não é uma forma de desculpar erros, mas é uma forma de dizer, todo mundo comete erros. Agora, nós vamos ser como Saul, que quando cometia erros, ele fala assim, não, mas deixa para lá, não tem importância. Ou nós vamos dizer como Davi, eu realmente pequei e eu preciso me arrepender. Então isso é uma questão. E outra questão importante, que Davi também dá um bom exemplo, é que esse rei Asa, por exemplo, que nós estamos dando uma olhadinha na avaliação dele, ele fez um reinado bom, ele foi um rei bom, ele foi destruindo, em 2 Crônicas 14, ele fez o que Josias vai fazer, ele foi destruindo todas as coisas de idolatria, ele foi limpando, ele foi preparando a situação para servir ao Senhor. Então não era só uma coisa, no coração eu estou servindo a Deus, mas eu não vou mudar, eu não vou levar uma vida diferente. Não,
ele, como líder, não só ele diferente, mas ele levou o povo a abandonar a idolatria, a servir a Deus. Então ele fez isso. Outra coisa que ele fez, ele enfrentou um exército muito grande, confiou em Deus, que é outra coisa que Deus valoriza muito, né? Nós vamos ver com Ezequias, já vimos, né, na história dele. Então uma coisa que Deus valoriza muito é a sua confiança em Deus. Quando você entra em apuros, a quem você recorre? Quem é a sua salvação? Então isso é uma questão muito importante que Deus olha. Então, mas Asa não terminou muito bem. No fim, e isso é uma coisa muito comum, eu já falei sobre isso antes, várias vezes, né? Acho que até na última aula a gente mencionou isso, que muitas vezes a pessoa começa bem, começa humilde, começa buscando a Deus, e depois Deus vai abençoando. Salomão é o grande exemplo disso, filho de Davi. Salomão, ele começou buscando a Deus, Deus ficou muito impressionado com a oração de Salomão, como ele realmente queria ter um coração sábio, como ele queria buscar a Deus, queria fazer o que Deus queria. Só que ele ficou rico, ele ficou poderoso e ele ficou arrogante, porque você pode ser rico, você pode ser poderoso, mas se você ficar humilde não tem problema. Mas essa combinação é muito, muito difícil. É difícil ter qualquer tipo de sucesso, porque riqueza é sucesso, poder é sucesso, né? Assim, você pode ter vários tipos de sucesso, e quando você começa a ficar orgulhoso, então Asa, quando ele enfrentou um grande exército, ele confiou em Deus, e Deus deu um livramento sobrenatural. Várias pessoas, né, desses 4 reis, 3 tiveram vitórias milagrosas: Asa, Josafá e Ezequias. Todos os 3 enfrentaram grandes exércitos e Deus deu uma vitória milagrosa, uma coisa sobrenatural. Só que depois dessas vitórias, Asa foi brigar com um rei de Israel. Ele não confiou em Deus, ele ficou arrogante, ele ficou doente. A Bíblia fala assim, que ele não buscou o Senhor na sua enfermidade, e ele ficou muito bravo com o profeta, que falou, que apontou o erro dele, colocou o profeta na cadeia. Então Asa não terminou tão bem, mas mesmo assim a Bíblia fala que ele foi um rei como Davi. Mas essa questão de não terminar bem é muito, muito sério. Esses dias eu estava lendo alguma coisa, acho que do judeu messiânico Asher, né? Ele estava falando que ele conheceu um grupo de líderes lá, acho que lá no Oriente, né? E eram líderes, cada um desses líderes eram pessoas assim que tinham ministérios fortes, e eles se reúnem, um grupo de líderes fortes de diferentes lugares, eles se reúnem para conferir uma coisa muito importante que Deus precisa restaurar. Nós estamos orando para Deus restaurar, porque geralmente o líder fica muito sozinho. Então uma coisa importante que Deus está fazendo em todos os níveis, desde uma igreja, uma congregação, até pessoas com ministério de influenciar várias outras igrejas, essas pessoas precisam conferir. É o que nós estamos buscando aqui na cidade: unidade, sentir necessidade uns dos outros. Mas o que eu estou lembrando é que ele comentou que esses líderes muito fortes, cada um responsável por igrejas, movimentos, muitas igrejas e tal, o Asher perguntou para eles: quando vocês se reúnem, esse grupo de líderes, sobre o que vocês mais conversam? Eu vou dar 10 segundos para você pensar assim, o que você acha que, sei lá, 4 ou 5 líderes muito bem-sucedidos, muito fortes, que têm ministérios aprovados por Deus, estão influenciando muitas igrejas, quando esses líderes se reúnem para conferir, para orar juntos, sobre o que eles conversam? Sabe o que é? Como terminar bem. Como não ser como tantos exemplos que começam bem, mas não terminam bem. Ou seja, eles estão no auge de um ministério, estão influenciando, estão sendo usados por Deus, mas quando eles se reúnem, eles estão preocupados: como é que a gente faz para não terminar nossa carreira mal?
Eu achei muito relevante isso, porque é o maior perigo que qualquer um corre. Às vezes você pensa, Deus, por favor, não sei se é um pedido muito importante, mas é meio engraçado, né? Senhor, por favor, me dá humildade. Primeiro, sim, humildade não é uma coisa que, né, não é uma coisa que existe, que Deus dá, mas é uma atitude. Agora, como é que Deus dá humildade? Como é que Deus dá humildade? Geralmente Ele vai te dar umas situações humilhantes. A melhor coisa para dar humildade é você passar por uma situação humilhante. Agora, Deus quer que a gente seja humilhado? Não, Ele quer que a gente seja humilde. Deus não quer, não é, Deus vai usar isso em último recurso, mas Deus não quer a vontade. Você quer que seu filho seja humilhado? Você quer que ele seja formado no caráter de Deus, mas você quer que ele seja humilhado? Não. O pai, a mãe sofrem quando o filho passa por bullying, por qualquer tipo de situação que humilhe. Mas por que Deus deixa a pessoa ser humilhada? Porque às vezes é o único jeito de ser humilde. Mas Deus está querendo que a gente seja humilde sem ser humilhado. Essa que é a questão. Então, por isso que eu achei muito relevante, né, esses líderes fortes conversarem sobre como terminar bem a carreira. Porque às vezes a gente cai naquela coisa, Deus, eu não quero ser orgulhoso. Então faz o seguinte, Deus, não me dê sucesso. Deixa eu ser uma pessoa fracassada. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. O dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então Deus, não me dê dinheiro. Não, essa não é a oração. Deus pode ter um propósito ou não de colocar, na verdade a gente precisa, a oração do Pai Nosso é, dá-me o pão de cada dia. Isso é o necessário. Tem um salmo, não lembro qual é, que ele fala assim, Deus, não deixe nem que eu passe falta, pedindo fome, passando fome, e nem que eu tenha além do que eu preciso, não deixa eu ser. Mas Deus usa pessoas com muito dinheiro, pode não ser a vontade de Deus para mim ou para você, mas não significa que Deus não pode usar uma pessoa, pelo contrário, todo dinheiro pertence a Deus, Deus pode providenciar dinheiro para as causas dele, sem problema nenhum, mas Ele vai usar pessoas, para providenciar dinheiro. Então, algumas pessoas vão ganhar dinheiro, mas é aquela história de sempre, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou continuar vivendo no mesmo padrão que eu tenho hoje, e tudo que eu tenho sobrando, eu vou abençoar os outros. É aquela história assim, se eu ganhar na loteria, eu vou dar para todos os meus parentes. Sei, já ouvi essa história, né? Então, muda, outra coisa que muda, Deus, eu quero entrar na política, porque eu quero defender causas da justiça, eu quero ser uma pessoa, eu quero entrar na política para fazer o bem, eu não quero entrar na política para status, para poder, para mandar, eu quero entrar na política para servir. Já ouvi essa história também muitas vezes. As pessoas entram, não todas, é possível, as duas coisas, nós temos exemplos bons, pessoas que tiveram muito dinheiro, que algumas, isso está acontecendo até hoje, pessoas que têm muito dinheiro e usam o dinheiro realmente para a causa de Deus. Assim, tem dois exemplos que me vêm à mente assim, de homens de Deus, John Wesley, né, que é um exemplo muito famoso, né, um homem muito famoso na história. Ele escreveu, mesmo naquela época, século XVIII, ele escreveu muitos livros. E quando eu primeiro ouvi essa informação, eu falei assim, poxa, naquela época, né? Porque a gente não tem essa imagem, eu não tenho essa imagem assim, de século XVIII, alguém ficando rico vendendo livros, né? Hoje, século XX, século XXI, sim, mas século XVIII, alguém ficava rico, ele pelo menos ele ficou muito mais rico do que ele era antes, né? Ele escreveu livros até acho que o próprio movimento, né, dos metodistas cresceu bastante, então ele começou a ganhar dinheiro, e o registro histórico é que ele nunca mudou o padrão de vida, ele continuou vivendo
como assim ele dava tudo para a causa de Deus. Se ele vivia com, sei lá, R$ 2.000 em dinheiro de hoje, numa época que ele não tinha mais do que isso, quando ele começou a receber retorno dos livros, tinha 5.000, 10.000, né, sei lá qual foi a receita dele, ele continuou vivendo com R$ 2.000. Assim, o que ele vivia antes, ele continuou. E um exemplo moderno disso, não sei como é que está hoje, mas faz alguns anos, mas Rick Warren, que é aquele que escreveu Uma Vida com Propósitos, um livro que fez muito sucesso, vendeu milhões de cópias. Quando você pensa assim, o autor, eu não sei se isso faz anos, mas parece que era alguma coisa de, eu não sei se eu estou lembrando certo, não sei se era 20 milhões de livros, era um número assim, astronômico. Então pensa assim, se ele ganhasse $1 por livro vendido, não é $1 que ele ganha, né? Se ele ganhasse $1, né, ele se tornou milionário. Até onde, eu não sei como é que está hoje, porque a questão de terminar bem, eu não tenho notícia recente, mas quando eu li a notícia, ele não vivia em nada diferente. Todo o dinheiro que ele ganhava, ele dava para causas, ele tem combatido, aliás, eu acho que é um fato até atual, que ele tem usado muitos recursos para combater AIDS na África. Então, assim, é maravilhoso, né? Então, tem pessoas que podem viver podem receber muito dinheiro e usar o dinheiro para uma causa justa. Tem pessoas que entram no poder e que usam a sua posição no poder, não se corrompem. Temos alguns exemplos bíblicos, temos alguns exemplos na história. O famoso exemplo é William Wilberforce, que usou a posição dele para combater a escravidão, mas tem vários outros que fizeram igual. Então, mas a ideia é, Deus pode te dar sucesso? Deus pode, mas é algo muito sério. Então, Asa foi comparado a Davi, mas ele não terminou muito bem, mas ele teve essa avaliação. Vamos agora para 2 Crônicas, vamos ver a avaliação de Josafá, o segundo rei. 2 Crônicas 17, versículo 3. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi. Olha só, então eu queria mostrar essas diferenças, né? Asa foi como Davi, ele não foi assim até o fim, infelizmente, mas assim, a Bíblia dá essa avaliação dele, que durante a maior parte do reinado dele, ele foi um homem fiel e fez como Davi, não foi só de meio coração, ele realmente fez como Davi. Agora, Josafá faz questão de falar que ele andou nos primeiros caminhos de Davi. Então, isso era algo assim especial. Ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, não buscou aos Baalins. Nós vamos falar daqui um pouquinho sobre essa expressão de buscar, que é uma coisa muito frequente nas Escrituras, que nós devemos buscar o Senhor. Mas é uma daquelas expressões meio religiosas, né? Como, assim, sei lá, ter fé, a graça de Deus. Tem umas expressões que a gente usa muito, mas que às vezes a gente não sabe o que significa. O que é buscar o Senhor? Acho que a gente associa muito com oração, mas o que quer dizer aqui que ele não buscou aos Baalins? Isso significa que você busca, não necessariamente quando você tem necessidade, mas principalmente quando você tem alguma crise, alguma necessidade, aí você busca uma solução. Por que as pessoas naquela época caíam vez após vez na idolatria? A mesma razão por que a gente cai hoje. Você sabe que Deus resolve os problemas, mas Deus não está aqui visível. Quando você ora, muitas vezes não tem uma resposta rápida. Então a gente fica num apuro e fala assim: olha, Deus, eu quero que o Senhor me dê solução, e nenhuma dessas coisas é errada,
Mas você pode buscar enfermidade, você busca medicina, não é errado fazer isso. Mas quem é que realmente vai dar a solução para nós? Ou, né, você busca dinheiro, né? Dinheiro é a grande fonte de soluções para nós, né? Então você busca outras coisas, e aí tem coisas piores, como, né, às vezes buscar uma coisa realmente assim, uma outra fonte até de palavras, né? Assim, pessoas que buscam ter contato com alguém que já faleceu, esoterismo, assim, tem outras coisas, mas principalmente essas questões mais do nosso dia a dia, que nós confiamos, né? A Bíblia fala sobre a questão de provisão, dinheiro. A Bíblia fala sobre as questões climáticas, quando não chove, né? Por que as pessoas naquela época buscavam Baalins? Porque existia uma crença muito forte de que esses outros deuses mandavam chuva, mandavam provisão. Então eles falavam de Deus, mas puxa, eu não sei, Deus parece que não está respondendo, então você busca uma outra solução. E uma terceira fonte de socorro é algum outro país, né? Um país que dê força, né? Na hora de ter perigo, eles buscavam o Egito, a Síria, né? Então, nós temos as mesmas coisas hoje, né? Então, ele não buscou os Baalins, versículo 4, antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Ele está falando sobre quem? Sobre essa, inclusive Josafá era contemporâneo com Acabe e Jezabel, né? Então ele não fez como as obras de Israel, ok? Então essa é a avaliação de Josafá. Ele andou nos primeiros caminhos de Davi e buscou a Deus de verdade, ok? Agora vamos para Ezequias, 2 Crônicas 29. 29:2. Está falando sobre Ezequias, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Então, essa foi a avaliação de Ezequias. Então, eu queria comparar, então, nós vimos essas 3 avaliações dos 3 reis anteriores que foram bons. Agora vamos voltar para o capítulo 34, que nós lemos no início, sobre a avaliação de Josias. E vamos ver que tem uma coisinha diferente nessa avaliação de Josias. Não significa que os outros não fizeram, mas foi algo que o texto salienta, né? Que dá mais destaque. Então vamos ler de novo o versículo 2, 34:2. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. De que jeito? Andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, essa expressão, agora nós vamos ler alguns outros textos de Deuteronômio, tal, que fala sobre isso, para a gente entender o que significa isso. Se eu estivesse lendo esse versículo nos dias de hoje, aplicando para a política, eu ia dizer, né, ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, e não foi para a direita e nem para a esquerda. Claro que não era isso que ele está falando aqui, sobre a política, né? Mas a ideia continua igual. A ideia é, o que Deus quer não é um extremo. O que Deus quer não é uma coisa, mas Deus falou isso, mas não é bem assim. Eu vou mudar um pouquinho, eu vou levar para um lado, eu vou levar para um outro, né? Eu não estou falando sobre esse pensamento que eu queria meditar com vocês, sobre não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou ler os textos antes para vocês pegarem mais um. É sempre bom a gente ler vários textos que falam a mesma coisa, que começa a dar um quadro mais completo. Mas eu queria meditar com vocês o que significa isso. Porque uma das coisas que tem para a direita e para a esquerda, nos caminhos de Deus, pensa nisso quando a gente for lendo outros textos,
Você pode ir para o legalismo, que é ficar muito preso ao pé da letra. Jesus foi muito forte sobre isso. Ele falou assim: olha, vocês estão usando a lei. E essa é uma das coisas mais fortes que Jesus falou. Mateus 15. Ele falou para os fariseus, que eram os defensores da lei. Ele falou assim: vocês estão usando a lei e tradições, né? Na verdade ele começou a falar sobre tradições, mas a tradição era como você usa a lei. A tradição não era fora da lei. Ele falou assim: honra pai e mãe. Mas tem também uma lei que fala que você tem que dar o dízimo para Deus. Então ele falou que os fariseus usaram a lei, usaram a tradição, para dizer que o que eles podiam usar para socorrer um pai ou uma mãe, os pais idosos, eles estavam dando para Deus. Estavam assim: agora, sinto muito meu pai, sinto muito minha mãe, eu não posso te ajudar porque a Bíblia fala que eu tenho que dar esse dinheiro para Deus. E ele falou assim: vocês são hipócritas, vocês estão usando a lei, vocês estão usando a tradição para desfazer aquilo que a lei realmente quer. Então, por um lado, quando fala assim sobre não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nós estamos falando sobre um equilíbrio. E qual que é esse equilíbrio? É entender que não é um legalismo que me leva até a fugir do que Deus realmente quer. Eu não sei dar um exemplo moderno, mas muita gente tem um preconceito contra advogados, né? Fala assim que o advogado, né? Assim, quando o advogado ele vai defender um criminoso, como é que ele faz? Ele usa a lei para defender um criminoso. Claro que o criminoso merece ser defendido contra acusações falsas, contra penas injustas. O criminoso merece isso. Mas muitos advogados usam a lei para liberar o criminoso até daquilo que ele realmente fez. E como é que o advogado faz isso? Como é que o advogado faz isso? Ele faz usando a lei, procurando brechas na lei, procurando interpretações da lei que possam isentar o cliente dele de ter que ser responsável pelo que ele fez. Ok? Tem muita coisa. Não estou falando que todo advogado faz isso, não estou falando que todo advogado que defende um criminoso está fazendo uma coisa errada, de forma alguma. Mas eu estou dizendo, é possível você usar a lei para tirar o efeito daquilo que a lei quer. O que a lei quer? Regular nosso comportamento para que nós não façamos coisas erradas para a sociedade, no caso de Deus, que nós possamos viver uma vida correta diante de Deus. Então você tem uma possível aplicação da lei para liberar a pessoa daquilo que realmente deve fazer. Então, e depois você tem legalismo, que você faz só o que é exterior e não faz nada no coração, né? Então tem muita coisa que é uma deturpação da lei. Mas além disso, o que ele está mais falando aqui é de se desviar daquilo que realmente Deus quer. Então vamos ler os textos para a gente poder falar melhor. Deuteronômio 5, é interessante que ele usa essa expressão várias vezes. Deuteronômio 5, versículo 32. 5:32. Portanto, cuidareis de fazer tudo o que o Senhor vosso Deus vos ordenou. Faça tudo. Puxa, mas que coisa pesada, tem um monte de leis, né? Falam que tem 612 leis no Velho Testamento, os judeus têm essa tradição. Só que na tradição de Talmud, além da lei que tem no escrito, eles têm não sei quantas, milhares de outras leis que complementam. Então, assim, você tem muita lei, mas a ideia de Deus não é colocar uma carga pesada. Aliás, Jesus resumiu tudo quando veio e falou assim: qual que é o maior mandamento, né? Já tem tantas, se eu pelo menos guardar a maior, acho que estou bem, né? E Jesus falou assim: você só precisa guardar 2, tá fácil, só guarde 2, né? Então, guardando aqueles 2, resolve todos os outros. Mas o que ele quer dizer aqui é:
não é uma parte, não é você falar assim, Deus, né, aquela coisa famosa do aluno que não quer aprender, quer passar de ano, né? Então, aí cada escola, ou cada nível, assim, tem seu padrão, né? Passa com 5, passa com 6, passa com 7, com qual nota que você é aprovado. O interesse só de tirar o mínimo necessário, tirei 5, tá bom? Não, gente, eu estou num curso. Também às vezes o curso não é aquilo que deveria ser, né? Mas assim, se você está num curso que está passando algo importante, eu quero aprender tudo, eu quero tirar nota 10, eu quero ser aprovado por Deus. Uma pessoa, né, um sobrinho muito querido, que acabou, inclusive ontem, né, nós fomos no velório, perdeu a esposa, passando por uma situação drástica na vida dele. Há 1 mês e pouco a gente foi visitá-lo, e ele falou comigo, com a Maristela, assim, eu estou passando, a gente falando assim, puxa, que provação, porque além de estar vendo a esposa dele, assim, perto da morte, é muito cuidado, é muito assim, levando, trazendo, cuidando, assim, ele largou toda a vida dele, profissional e tudo, para cuidar dela. Então, aí ele falou assim, uma frase que marcou muito a gente, quando ele falou isso, falou assim, ó, eu sei que eu estou passando por uma provação, eu sei que estou passando por uma provação, mas eu não quero só passar pela provação, eu quero ser aprovado. Em outras palavras, ele falou assim, de qualquer maneira, ele até usou essa expressão, de qualquer maneira, eu preciso cuidar dela, eu vou ter que fazer. Agora, se eu fizer reclamando, ó Deus, por que isso aconteceu comigo, que coisa terrível, que coisa triste, se eu passar por essa provação reclamando, eu não estou sendo aprovado. Então, nosso desejo não é fazer uma parte, o nosso desejo não é assim mais ou menos, nosso desejo é, eu quero, claro, assim, eu sou falho, em muitos momentos eu não vou tirar nota 10, esses 4 reis bons não tiraram nota 10, nenhum deles. Tem Davi, que é o grande exemplo, tem coisa seríssima na vida dele, mas cada um desses 4, a Bíblia registra, a Bíblia não faz questão de fazer, esses 4 reis, a gente não vai contar os defeitos, não vamos colocar só o que é bom, não, a Bíblia registra as coisas ruins que eles fizeram, mas eles foram aprovados. Então, você percebe, tem uma diferença, né? A gente, assim, se ser aprovado é sempre ter a atitude certa, eu não vou ser aprovado, mas tem um jeito, né, de ser aprovado por Deus, né? Depende muito da atitude do coração. Então, 32 fala, não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda, andareis em todo o caminho que o Senhor vosso Deus vos ordenou, para que vivais, sejais prósperos e prolongueis os vossos dias na terra que haveis de possuir, que isso na verdade faz bem para nós, né? Deus não está colocando cargas pesadas, Ele está mostrando qual o caminho da vida. Capítulo 17, Deuteronômio 17, aqui, esse contexto aqui, é quando, é interessante mostrar que mesmo no Antigo Testamento, tinha lei escrita, e isso é uma coisa que durante todo o tempo de Deus andando com o seu povo, Ele sempre coloca 2 coisas complementares, a palavra escrita e a palavra viva de Deus. Se você fala assim, eu não preciso da Bíblia, eu só vou ouvir de Deus, isso vai dar errado. Por quê? Não é porque Deus fala uma coisa errada, porque você não vai discernir certo. Então a Bíblia nos ajuda a discernir quando é Deus que está falando e quando não é, e isso nos dá uma tremenda base de como Deus é. A gente nem chegaria a ter essa base para chegar a Deus se não fosse pela palavra escrita. Mas só dando mais ou menos o contexto aqui, antes de ler o versículo que eu quero ler, ele está falando assim, quando eles estivessem na terra e acontecesse alguma coisa, que nós temos essas situações até hoje. Poxa, eu estou numa situação que não tem um versículo bíblico que me fala o que eu devo fazer. A Bíblia não fala, você vai encontrar
princípios, mas a Bíblia não fala especificamente sobre aborto. A Bíblia não fala especificamente sobre uma nação que tem casamento homossexual, mas assim, não é uma teocracia, porque no Velho Testamento Israel era uma teocracia, mas nenhum dos nossos países, por mais que alguém tenha pensado, né, não, os Estados Unidos é um país que foi fundado por Deus, não tem mais teocracia, não tem nenhum governo secular que represente Deus de verdade. Pode ter indivíduos avulsos, mas não tem isso. Então, como é que a gente faz? Tem muitas situações. Eu estou enfrentando uma situação no meu emprego, estou enfrentando uma situação na minha família. Como é que eu resolvo isso? Não tem. Tem muita coisa na Bíblia. Às vezes a gente não acha, mas tem muita coisa na Bíblia. Mas mesmo naquela época que Deus deu um monte de ordens, mandamentos, explicando, olha aqui que ele fala, versículo 8, 17:8. Quando alguma causa te for difícil demais para julgar, homicídio, demanda, lesão física, outras questões de litígio em tuas cidades, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Por que ele não falou assim, leia a lei, tá escrito na lei? Não, ele falou assim, vá para o lugar, né, onde tem os levitas, versículo 9, virás aos sacerdotes levitas, ao juiz que houver nesses dias, inquirirás. Você tem que querer saber. Tem gente que não pergunta porque não quer ouvir a resposta, né? Eu não vou perguntar porque se eu ouvir a resposta aí eu vou ser obrigado a obedecer. Não, você vai inquirir e eles te anunciarão a sentença do juízo. Versículo 10, farás segundo a sentença que anunciarem no lugar que o Senhor houver escolhido, e cuidarás de fazer conforme tudo o que te ensinarem. Por quê? Porque essas pessoas conhecem mais a lei, mas por que ele falou para buscar o juiz e o sacerdote? Porque o sacerdote, além de conhecer a lei, ele consultava Deus, Deus falava. Hoje nós não dependemos de uma pessoa especial para ouvir de Deus. Claro que tem pessoas que conhecem mais a Deus do que nós devemos buscar, mas nós temos possibilidade de consultar e de buscar a voz de Deus. É sempre importante ter esse conferir com os outros também. Mas o que eu queria ler mesmo era o versículo 11. Conforme a sentença da lei que te ensinarem, palavra escrita, e conforme o juízo que te disserem. O que é o juízo? É um julgamento, é uma sentença que eles vão ouvir de Deus. Então você precisa da palavra escrita e você precisa da palavra de Deus. Duas coisas. Da sentença que te anunciarem, temos a frase aqui, não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda. Agora, qual que é o oposto disso? Versículo 12. O homem que proceder com arrogância ou soberbamente, não dando ouvidos nem ao sacerdote que está ali para servir o Senhor teu Deus, nem ao juiz, tal homem será morto. Assim eliminarás o mal de Israel, a fim de que todo o povo ouça e tema e nunca mais se ensoberbeça. A questão é, gente, um exemplo que é muito bom para dar assim, nessa questão, divórcio. A Bíblia fala contra o divórcio, mas tem milhares e milhões de situações específicas, não tem, e tem brechas, né, como, né, o advogado procura brechas, tem brechas na palavra, né, quando Jesus falou sobre divórcio, e não são brechas erradas. Jesus realmente falou, a não ser em caso de fornicação, etc., de traição. Então existem brechas, mas nem todos os casos são. Nós não temos então tem um caso aqui, né, que, né, esses dias assim, essas coisas virtuais são terríveis, né, porque uma pessoa me achou no Facebook e me perguntou: existe o segundo casamento? Só assim. É possível ter um segundo casamento? O que eu vou responder? Existe um segundo casamento? Se eu falar não, eu estou simplificando a coisa. Se eu falar sim, bom, é isso que eu queria ouvir. Não, tem segundo casamento sem problema, né? Vamos para o segundo casamento, né? Então eu falei para você, olha, depende do caso. Aí ele começou a explicar, não era o caso dele. Mas mesmo assim, aquela coisa meio, se você não, assim, essas coisas, primeiro, não tem ninguém que sabe
de cara, assim, você vier assim, deixa eu te contar um caso, tá, aconteceu isso, pode divorciar? Eu não sei. Isso aí a pessoa tem que buscar de Deus, a pessoa tem que inquirir, a pessoa tem que querer não passar com nota 5, a pessoa tem que querer passar com nota 10. O que é nota 10? É fazer o que Deus quer. A pessoa tem que querer fazer o que Deus quer, dentro dessa situação. Deus quer ou não quer? Bom, Deus não quer o divórcio, Malaquias 2 fala claramente, Deus odeia o divórcio, mas tem situações, Deus não queria rejeitar o povo dele, Deus não quer mandar ninguém para o inferno, Deus não quer um monte de coisas. Então Deus não quer o divórcio, mas existem situações que nem Deus resolve, porque é uma coisa que depende da escolha da pessoa. Mas como que eu faço nessa situação? Então, se o outro, ou a esposa, ou o marido, fala assim, se o outro me largou, então eu estou livre. Não é bem assim também, porque pode ser que você ore, pode ser que você espere. Tem testemunhos tremendos de pessoas que esperaram, o outro casou e depois voltou, se não deu certo, sei lá, alguma coisa aconteceu e Deus restaurou. Existem até situações assim. Agora, não tem lei. Se Deus falar, existem várias maneiras. Então Deus tem que falar. Existem muitas situações que a gente precisa partir de princípios da palavra, partir do que Deus realmente quer, mas buscar. Agora, a questão que ele está colocando aqui é: se Deus falar, não vá nem para a direita, nem para a esquerda. E agora eu quero ler um texto que mexe bastante com a gente, Deuteronômio 29, esse versículo sempre me deixou assim muito perplexo, assim muito preocupado, porque eu vou começar no versículo 18, 29, 18, que entre vós não exista, vamos falar assim, no meu coração, que no meu coração não tenha algo parecido com isso aqui, que entre vós não exista homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus. Ele começa falando se desviar de Deus, não é assim de uma regrinha. Eu não estou falando de nada que Deus é uma regrinha, mas ele não começa falando assim, que tem alguém que quebre o sábado, que tem alguém, não, essas coisas são importantes, mas a raiz de todas as coisas é o coração se desviar de Deus. A Bíblia fala sobre Salomão, que ele casou com muitas mulheres que tinham outros pensamentos, e essas mulheres desviaram o coração dele, o coração de Salomão, que ele começou com o coração que Deus ficou. Olha que a Bíblia fala que Deus amou Salomão, porque Salomão buscou a Deus, ele falou assim: Deus, eu sou uma criança, eu não tenho capacidade de governar esse povo que pertence a ti, esse povo não é meu para governar. E isso vale para tudo, vale para a sua família, vale para qualquer pessoa que você tenha influência. Ninguém pertence a nós, os filhos não nos pertencem, ninguém. Nós temos que ter o coração de Salomão, assim: Deus, eu sou uma criança, eu não sei o que falar, eu não sei o que ensinar, eu não sei como fazer. E Deus amou Salomão porque ele fez isso, só que no fim o coração dele foi desviado. Então ele está falando assim: não tenha ninguém cujo coração se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, que entre vós não exista raiz. A questão é achar essa raiz, que não exista raiz que produza frutos venenosos e amargos. E qual é essa raiz? Versículo 19: ninguém que ouvindo as palavras desta maldição, porque ele falou muito no capítulo anterior sobre tudo de mal que acontece com a pessoa que se afasta de Deus. Então, que não exista ninguém que ouvindo as palavras desta maldição invoque uma bênção. Olha que texto sério. Invoque uma bênção sobre si mesmo. Ou seja, Deus está falando que quem faz isso vai se dar mal. Eu posso me abençoar se eu estou fazendo uma coisa que Deus não quer? Essa é a minha pergunta. Eu posso invocar uma bênção
eu posso buscar uma palavra de Deus, isso eu posso fazer. Deus, existe uma situação, como eu falei assim, não é simples, tem que saber o que Deus realmente quer, mas precisa passar por uma situação de coração, precisa passar por uma situação em que realmente eu queira ser aprovado, eu queira fazer a vontade de Deus. Cuidar de uma pessoa doente pode não ser uma coisa que vai me tornar feliz, mas é claro que é a vontade de Deus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então eu não sou juiz dessas coisas, eu não posso avaliar cada situação, mas a nossa motivação precisa ser: qual é a vontade de Deus para nós? O que Deus está falando? Porque quando Deus fala, e olha como é sensível, como nós precisamos ter sacerdotes hoje que conheçam a Deus, que possam ajudar, e Deus pode falar individualmente com cada um também, não é? Nós não dependemos de um mediador, mas as pessoas, precisa ter pessoas no corpo de Cristo que consigam ajudar. Essas coisas me deixam muito pesados, porque o que Deus quer falar? Como que Deus quer fazer nesses casos? Então, que não exista alguém que, ouvindo as palavras, invoque uma bênção sobre si mesmo e pense: terei paz. Que está falando aqui é alguém que está dizendo assim: a Bíblia fala que, né, não deve fazer isso, mas eu vou ter paz mesmo fazendo o que Deus não quer. Então, vamos para Salmo. A gente sempre descobre coisas assim. Você leu quantas vezes esse Salmo? Salmo 36, versículo 1. A transgressão fala ao ímpio. Gente, eu nunca parei nessa frase. Não é o diabo, não é o transgressor falando assim, né? Assim, claro que a transgressão em si não tem vida, né? Mas a transgressão fala ao ímpio no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, pois em seus próprios olhos se lisonjeia, e diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Olha só, a transgressão. E um outro salmo muito forte, assim, que eu vou colocar em conjunto com isso, Salmo 49, a partir do versículo 16. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa aumenta, pois quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Isso aqui faz muito sentido assim, toda a questão de políticos, né? Porque ele está falando assim, né? Que quando o político é rico, ele tem um tratamento diferente, né, quando ele é preso, né, e não tinha lava-jato, essas coisas nessa época, mas Deus está falando assim, né, não fique preocupado que o rico, quando vai para o julgamento de Deus, Deus não vai dar um tratamento especial, fala assim, esse cara aqui a gente precisa dar um julgamento meio diferenciado, porque ele tem muito dinheiro, né, está falando assim, quando ele morrer, nada levará consigo, nem a sua glória, nem o título, ele não vai levar nada com ele, né, para ele ter um tratamento diferenciado, nem a sua glória o acompanhará. Mas olha o versículo 18, ainda que durante a vida, e aqui eu comparei várias traduções, porque a minha, por exemplo, fala assim, ele se tenha considerado feliz. Ok, está mais ou menos no sentido, mas tem algumas que são mais fortes, porque quando eu li isso numa outra versão, acho que em inglês, me chamou a atenção, porque ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, ele se tenha parabenizado, ele tenha bendito a sua própria alma. Então, o que eu queria chamar a atenção para vocês esses textos falaram assim muito forte, assim, eu fiquei muito comovido com isso, porque esse é o engano próprio, você enganar a si mesmo. Né? E acho que no Salmo 19, Davi ora para que Deus o livre da grande transgressão.
E no contexto, a grande transgressão é enganar a si mesmo. E você vai encontrar isso em muitos lugares, né, que fala assim sobre a pessoa que não tem um coração sensível a Deus, não ouve a Deus, porque ela fica se parabenizando. Então, Salmo 36, a transgressão fala ao ímpio. Tem alguma coisa dentro da gente que vai fazendo um diálogo contrário a Deus. É como Deuteronômio diz assim: você ouve a palavra de Deus, mas no seu coração você diz, não é bem assim, eu posso me sair bem, apesar de estar fazendo algo que Deus não quer. Então, é nesse sentido que eu queria deixar uma reflexão com vocês hoje, né? Nós estamos falando tudo isso porque Josias não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Nós vamos só terminar voltando para Deuteronômio 17, nós lemos lá já, mas eu quero ler um outro texto no final, que fala especificamente dos reis. Então, o nosso coração precisa ser de alguém que realmente quer saber o que Deus pensa. E, gente, antes de ler esse texto final, deixa eu tentar resumir um pouquinho o que eu estou falando. Nós vivemos, houve outras épocas na história, mas nós vivemos numa época em que existe um tipo de um molde mental. Mesmo quem nasceu de novo, mesmo quem lê a Bíblia, você não consegue escapar totalmente desse molde de pensamento que existe por toda parte hoje. E você tem várias maneiras de chamar isso, mas eu acho que a gente pode falar assim de relativismo, subjetivismo, sabe assim, quem que vai determinar o que é bom para mim? Não é a minha igreja, não é meus pais, não é algum líder, sou eu mesmo, eu que sei o que é bom para mim. Então, existe um pensamento muito individualista, muito, eu sou o meu próprio referencial, né? Eu que defino o que é bom, o que é mal, né? E tem, esse pensamento não é totalmente ruim, porque já teve muita coisa ruim, né? Os pais antigamente determinavam a profissão, e às vezes não tinha nada a ver com o que a pessoa realmente tinha aptidão. Os pais determinavam casamento. Então é claro que tem um lado bom nisso, assim, vamos procurar, todos os líderes deveriam procurar o que é bom para a pessoa, né? E ajudar a pessoa, né? A psicologia hoje, né? Que tem muito, assim, muito focado em ajudar a pessoa a encontrar a si mesmo, né? Assim, eu preciso me encontrar, eu preciso me achar. Mas se eu me acho sem o referencial de Deus, esse eu que eu me achei não vai ser, eu não vou ser aprovado por Deus, eu não vou agradar a Deus, e na verdade isso não é felicidade nem para mim. Nós sabemos que quando Jesus falou assim, se você procurar salvar a sua vida, você vai perder. Então, quando você procura a sua própria felicidade, quando você procura a sua própria realização, essas coisas todas tem que equilibrar muito. Por isso que ele fala assim, não desvia para a direita, nem para a esquerda. Deus tem algo perfeito, tá? Então, dentro desse molde do pensamento de hoje, muito abusado em tempos passados, a ideia assim de que a igreja sabe o que é certo, julgamentos, condenações, acusações, muita coisa errada, mas Deus tem algo certo para nós, e é isso que Ele está falando, busque o certo é uma combinação de palavra escrita, ouvindo de Deus, você ouvindo de Deus, outras pessoas te ajudando a entender o que é de Deus. E quando você ouve de Deus, Deus não não, para mim seria errado, mas para você talvez não seja, sabe assim, aquela coisa muito relativa. Não, Deus não tem o certo e errado, tudo é válido, assim, então, não, no meio de exageros, de legalismo, de condenações, de pessoas que se pegam à letra da palavra, né, como os fariseus faziam, né, queriam apedrejar a mulher, mas Jesus encontrou com ela, falou assim, não, eu também não te condeno. Então tem
tanta coisa para a gente achar esse não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. A gente achar o que Deus quer, mas o que Deus quer é certo, tem um padrão, tem uma resposta. Deus não fala assim: ah, meu filho, faça o que está no seu coração, seja feliz, vá naquilo que... Não, Deus não faz. Deus quer que a gente seja feliz, sim, mas às vezes o caminho para a nossa verdadeira felicidade pode passar por sofrimento, pode passar. Talvez um casamento que parece que vai acabar, que não, só traz sofrimento, talvez Deus vai restaurar. Aliás, essa é a vontade de Deus. Só não vai acontecer se de alguma maneira nós impedimos Deus de fazer isso, porque Ele é capaz de fazer milagres, Ele restaura. Então, na nossa vida tem resposta certa. Então, só vamos ler esse texto final. Então, Deuteronômio 17, a gente já leu nos versículos 11 e 12 sobre não devemos agir soberbamente, não devemos ter arrogância, o que Deus fala é verdade. E aí no restante do capítulo ele fala sobre o rei. Deuteronômio 17, a partir do versículo 14, ele fala sobre o que o rei devia fazer, o que ele não devia fazer. E ele termina falando, no versículo 18, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si, num livro, uma cópia desta lei. Já pensou? Naquele tempo você não ia na livraria comprar uma Bíblia. Você tinha que pegar uma cópia e fazer uma cópia. E é muito interessante isso, né? Hoje a gente tira xerox, faz qualquer coisa, né? Tira foto, hoje, né, assim, nem usa xerox mais, né? Você tira foto, né, no celular e tal. Mas como é bom você escrever, como é bom você, porque você absorve mais. Então o rei, ele tinha que escrever com a mão toda essa lei, escreverá para si num livro uma cópia desta lei que está diante do sacerdote. Tinha uma cópia especial que ficava na arca, e até hoje, se você vai numa sinagoga, eu nunca tinha ido, né, num culto assim de sinagoga, e eu já fui 2 vezes num que tem em Belo Horizonte, judeus messiânicos, eles seguem, né, o padrão. Eles têm um tipo assim eles chamam de uma arca, né, como se fosse um armário, né, uma coisa especial na frente, e eles têm o rolo, né, pergaminho mesmo, né, da lei, e eles dão, os judeus de maneira geral, eles têm pessoas que ficam, o serviço deles o dia todo, escrevem até hoje, né, eles têm as pessoas que escrevem com uma caneta tinteiro, escrevem em hebraico, né, que é muito complicado, né, escrevem e fazem cópia, e não pode ter um erro, uma rasura, de jeito nenhum. Se tiver uma rasura, acho que eles jogam fora e começam de novo, ou não sei nem se eles podem jogar fora. É um negócio muito assim, eles consideram a lei uma coisa muito séria. Então tinha uma cópia da lei lá com eles, e o rei, aí a cópia dele, ele podia fazer uma cópia, né? Versículo 19, conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. E para que olha aqui, isso é uma palavra para todas as pessoas que têm algum tipo de autoridade. Você acha que o poder sobe na cabeça só de quem vai para o Congresso, para a presidência? Não, isso sobe na cabeça de vereadores, isso sobe na cabeça de pai e mãe, isso sobe na cabeça de alguém que como é que fala? Numa empresa, né, que sei lá, chefe de alguma coisa, né? Isso sobe, eu vi isso acontecendo. Eu tinha uma escola de inglês com poucos funcionários, e a pessoa assim, então nós vamos ter uma pessoa como coordenador dos outros professores.
as pessoas precisam saber, as pessoas precisam obedecer, assim, nem tinha começado ainda, já estava subindo na cabeça, assim, quando eu falar, as pessoas precisam obedecer. Eu falei, caramba, né? Ontem a pessoa era professor como todos os outros, hoje já se acha assim acima. Olha o que fala aqui, ele tem que guardar a lei para quê? Versículo 20, para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. Você não pode ter um coração que se acha superior aos outros. Se você acha que você passou a ser mais, que você é um presbítero, um diácono, um professor, você é sei lá o que na obra de Deus, sei lá onde que for, se você acha que você passou a ser mais, está errado. Leia mais, guarde uma cópia da lei para você saber que você não é ninguém, você é simplesmente alguém que está fazendo a vontade de Deus. De Deus, Ele que fala. Não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Ok, então, isso aqui ainda não terminamos a avaliação de Josias, tá? Temos ainda algumas coisas, vocês podem ver no esboço, né? Tem mais 2 itens aqui sobre a avaliação de Josias, que antes da gente ver o que ele fez, ver como que era o coração dele. Na verdade, na próxima aula que nós vamos falar que ele começou a buscar o Senhor desde cedo. E o que é buscar o Senhor? Então, que Deus nos ensine, tem coisas para cada um de nós nesses exemplos. Senhor Deus, nós apresentamos a Ti a nossa vida, ó Deus, nós queremos realmente ter esse tipo de coração, que não se desvia, principalmente a raiz de tudo, que o nosso coração não se desvie do Senhor, que o nosso coração não se aparte do Senhor, que o nosso coração anseie por fazer a Tua vontade. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, eu clamo a Ti, para que, ó Deus, o Senhor encontre em nós, como nós lemos aqui, que não haja entre nós, e a minha oração nesta manhã, que não haja no meu coração nenhum pensamento, que a transgressão não fale comigo, se falar que eu não dê ouvidos no meu coração, que eu não escute uma palavra que me diga, não, Deus quer isso, mas não tem muito problema, você pode fazer diferente, que Deus vai perdoar, que Deus vai entender, que Deus tem outro jeito, que a gente não tenha, não de uma forma legalista, mas que o nosso coração seja, Deus, eu quero fazer de verdade o que o Senhor quer para mim. Ó Deus, eu peço a Ti, nesta manhã, ó Deus, olha para nós, olha para tantas pessoas que estão de fato com decisões difíceis e não sabem o que fazer, pessoas que realmente estão perguntando, como devo fazer? Eu estava infeliz, eu quero fazer outra coisa, mas será que Deus abençoa? Será que Deus permite? Que o nosso coração tenha realmente um desejo profundo de fazer o que o Senhor quer, sabendo que o Senhor não quer nada de mal para nós. O Senhor realmente não quer nossa infelicidade, o Senhor quer que nós acertemos, que nós sejamos transformados, que nós possamos agradar ao Senhor, porque fazendo isso, nós mesmos seremos muito abençoados, nós mesmos seremos transformados e a nossa vida será aquilo que o Senhor realmente quer. Senhor, clamamos a Ti e buscamos em nome de Jesus. Amém.